Oi galera do AD, tudo bom? Meu nome é José Alex, sou professor de matemática e vim falar um pouquinho sobre conjuntos numéricos com vocês, certo? Antes de mais nada, curte nosso canal, compartilha, comenta, se inscreve, assim ó, esse espaço é para vocês e vocês que fazem esse canal crescer cada vez mais, tá bom? Gente, conjuntos numéricos é uma continuação do meu conteúdo sobre conjuntos. Isso mesmo, algo que vem à parte, que complementa muita coisa do que eu já falei. Até porque a gente já sabe o que é conjuntos, a gente já consegue definir um conceito para conjuntos. E agora a gente trabalhando com conjuntos numéricos, a gente traz realmente os números para a nossa realidade. Existe até então 1, 2, 3, 4, 5. 5 conjuntos numéricos que são divididos nesse mundo todinho de números, de positivos, negativos, enfim. Tudo que vocês já viram e vão ver daqui para frente, tá? O primeiro conjunto é o mais conhecido de todos, que se chama conjuntos naturais, que é simbolizado por um Nzinho daquele jeito ali, tipo 2 risquinhos e um N, tá? Então o conjunto dos números naturais é do 0 para cima. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai. Todos esses são os conjuntos dos números naturais. Alguns pega-ratão que acontecem é quando tem um asterisco em cima do N. Quando esse asterisco está em cima, sempre quando tem algum asterisco, esse asterisco proíbe a entrada do zero dentro do conjunto. Então são todos os naturais sem o zero. Sempre quando tiver o asterisco, não importa em qual letra, não necessariamente no N, não importa onde, tem o asterisco, significa que não pode entrar o zero. Tá? Então esse é o conjunto dos números naturais. O conjunto dos inteiros é simbolizado pelo Z. O conjunto dos inteiros é onde entra os naturais, mas também entra os opostos, que seriam os negativos. Então, por exemplo, eu tenho o conjunto dos inteiros e onde entra todo mundo. Eu já inicio com reticências porque os negativos eles não têm um começo e os positivos não têm um fim. Então ele é infinito dos dois lados, né? Então seria menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim vai, tá? Não tem fim de nenhum dos lados. Seriam todos negativos e todos positivos. Quando tem um asterisco, permanece sendo todos os inteiros, só que sem o elemento zero. Por isso que eu coloquei todos os inteiros menos o zero. Isso que significa o asterisco. Quando eu tenho um sinalzinho de mais no Z, significa que são todos os positivos. Quando eu tenho menos, significa que são todos os negativos. Pode ser que aconteça de vocês terem os inteiros com o maisinho ou o menos e um asterisco. Significa que são todos os inteiros positivos sem o zero. Também pode ser que aconteça, tá? Então qual que é a observação? A observação é que os inteiros que têm o maisinho é igual ao conjunto dos naturais. São iguais, tá? Essa é uma observação importante aí para vocês. Esse é o conjunto dos inteiros. O conjunto dos racionais é simbolizado pelo Q, tá? O que é o conjunto dos racionais? São todos aqueles que podem ser representados em forma de fração, x é igual a sobre b, onde A pertence aos inteiros e B também pertence aos inteiros, porém o B tem que ser diferente de zero. Se por acaso o B for zero, ele não é racional. Significa que é uma fração e essa fração, o número de baixo não pode ser zero, tá? Então, por exemplo, menos 2, já inicia sem começo, né? Menos 2, menos 5 quartos, 0, 3 sobre 5, 1, não tem fim, tá? Fração, número decimal, qualquer coisa entra no grupo dos racionais. O que entra também no grupo dos racionais são decimais exatas ou finitas. Por exemplo, tu tem 1 sobre 2. A gente sabe que uma fração é como se fosse uma divisão. É como tu pegasse o número de cima e dividisse pelo número de baixo. Então, 1 sobre 2 é como se fosse 1 dividido por 2, que dá 0,5. Menos 5 sobre 4 é como se fosse 5 dividido por 4, que dá 1,25, menos 1,25. Então, isso são decimais exatas ou finitas. Quando eu consigo dividir elas e elas darem um resultado certo, que tenha um fim, tá? Decimais periódicas ou infinitas são aquelas que não possuem um fim. Eu nunca consigo zerar o resultado. Por exemplo, 1/3. 1/3, se eu dividir 1 por 3, vai ficar 0,3333333. Nunca vai ter um fim esses 3. Eu sei que sempre o próximo número é 3. 3, 3, 3. Né? 7 sobre 6 é 1,166666666. Eu sei que o próximo número sempre vai ser 6.
Porque na divisão sempre vai restar sempre a mesma coisa. O resto sempre vai ser aquele número. Isso é uma decimal periódica ou infinita. Tanto a decimal exata quanto a decimal periódica, ela está dentro do conjunto dos racionais. Tá? Pertence ao conjunto dos racionais. E o que é um irracional? Simbolizado por um i, né? São as decimais infinitas não periódicas. Né? O que é uma decimal periódica? É quando eu sei qual que é o próximo número mesmo ela não tendo fim. Tipo, sempre vai ser 3. Decimal não periódica é quando eu não sei qual vai ser o próximo número. Por exemplo, raiz de 2. Se eu fizer a raiz de 2, raiz quadrada de 2, dá 1,4142 e eu não sei qual que é o próximo número. Sempre não vai ter fim. É uma dízima não periódica, eu não sei qual que é o próximo número. Raiz de 3 também não sei. O valor do π também não sei. Então, nunca vai ter um fim. Tá? Isso aqui não entra nos racionais. São irracionais porque não são periódicos. Por que eu coloquei isso daqui? Porque os irracionais, eles não podem ser escritos dessa maneira. Os irracionais, eles não vêm de uma fração, porque eles não são periódicos. Só é escrito dessa maneira os racionais. Os irracionais não. E os reais, que é simbolizado por R, né, seria a união dos racionais com os inteiros. Exemplo, seria juntar tudo isso aqui e formar o conjunto dos reais. Né? Seria o x ao que x é racional ou x é irracional. Então aqui eu coloquei tipo um conjunto. Ó. Eu coloquei de um lado da divisão todos os racionais e dentro dos racionais eu coloquei os inteiros e os naturais e na divisão eu coloquei desse lado os reais menos os racionais, que esse ladinho aqui seria os irracionais. Porém, a união de todos eles formaria o conjunto dos reais, tá? Então é assim que se divide os nossos números dentro de seus conjuntos numéricos, tá? Naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Muito obrigado pela atenção. Qualquer coisa deixe aí embaixo seus comentários. Abraços e valeu!